Agora sim, agora no YouTube. Thiago, você quer pedir desculpa pro Milito ou ainda não quer pedir? Mas eu pedi na semana passada, Mas não tô pede entendendo quantas o vezes motivo. tiver que pedir, irmão. Você fica aí, papapá. Você viu o que foi? O gringo tinha um plano. Só que o plano, eu posso executar ele com 1 minuto, com 10, com 15, com 90 ou com 100, porque agora tem 10 minutos de acréscimo e tal. Ele tinha um plano até 48,5, viu, Milito? É o que eu passo de pano pra você também, meu filho. Na verdade, você tem um plano, eu tenho um plano. Tinha um plano até 48,50. Com 50 e 50 já virou o jogo. HG, eu vou falar aqui, vou reiterar quando a gente voltar pra TV. Boa tarde a todos. Fazendo yoga aí do seu lado? É, Yoga não yoga? Ele é praticante, Mas, então, HG, eu sou adepto hoje da permanência do técnico. Ah, é? Uai, Mas mudou? O que eu digo aqui que eu sou sempre? Resultadista. E o que o Atlético entregou nos últimos 2 jogos? Resultado. Então pronto, cara. Se ele me entregar Se resultado... perder jogando mal, pau. Claro. Ah, entendi. Se perde jogando mal, tem que xingar. Tem que xingar, não, criticar, desculpa. Tem que criticar. Xinga, agora, tem gente que xinga também. Eu xingo também, às vezes. Mas perder, ganhar, que é o que importa no jogo, o campeonato, eu sempre falo isso aqui, o campeonato não é de quem joga melhor. O campeonato é de quem faz mais pontos. Fazer mais pontos é vencer. Cara, vou trazer pra vida, do convívio das pessoas, pra realidade do povo. Quando você está na sua empresa, o que os seus patrões vão te cobrar é resultado. Eles vão te cobrar resultado. Ah, não, mas você veio aqui e fez um relatório com um português impecável. Se você entrega o resultado, é o mais importante. O dono quer faturar, o dono quer lucrar. No futebol, o time tem que ganhar, cara. O time tem que ganhar. O Atlético foi e ganhou de São Paulo, o Atlético foi e ganhou do Grêmio. Era isso que ele precisava entregar. Nos últimos 5 jogos, o Atlético não vencia no Campeonato Brasileiro. A gente tem que cobrar. Eu não ia ficar passando pano pro Milito. Não ia ficar passando a mão na cabeça dele. Agora que o Atlético volta a vencer, é isso que ele tinha que entregar. Ele, pra mim, faz o que tem que ser feito. E aí, sim, ele merece a continuidade. Caso ele não fizesse, eu seria o primeiro a vir aqui falar que ele tinha que sair, cara. O jogo de ontem dá pra separar em frações, né? Total, é sempre bom pra gente pegar isso. O Atlético começa muito mal, o Atlético depois tem a bola na trave do Bernard, que, convenhamos, né? O Bernard não vem e isso tem que ser colocado. O Bernard, ele teve os 3 primeiros jogos dele muito bem. O primeiro muito bom. O primeiro muito bom. E depois a gente vê um Bernard oscilando e tentando mudar ele de posição. Ontem, por exemplo, ele jogou aberto na esquerda, numa posição que ele já jogou, principalmente quando ele surgiu no Atlético, ele jogava nessa posição. Enfim... Era um gol que não poderia perder, uma bola na trave e logo depois o Grêmio tem um jogador expulso. Você pensa, esse recorte do jogo, o Atlético é o momento ideal do Atlético. E depois o Atlético tem uma queda, assim, inexplicável. Aí você vem, desempenho também. Por que eu falo do separar? Porque tem coisa que a gente pode apontar diretamente como erro do treinador. E outras a gente vai encaixando como desempenho técnico muito baixo. A gente vê os jogadores do Atlético, principalmente o trio de volantes que ele colocou à frente da defesa, ser um arame liso. Era um arame liso. O Grêmio chegou, a partir daquele momento, da saída de um jogador do Grêmio, onde você pensa, agora o Atlético tem a bola, faz o jogo circular. Um zagueiro. O que tinha que fazer? Faz a bola circular. E isso de verdade, eu tenho que colocar na conta dos jogadores. Porque é uma dinâmica que quando a gente está jogando uma pelada no final do final de semana, a gente tem um entendimento disso. Opa, o time de lá perdeu um jogador. Vamos tocar a bola que o espaço vai aparecer. O Atlético perde a condição de ser detentor da bola, entrega para o Grêmio e toma 2 gols. É um negócio assim, inacreditável. Inacreditável. Aí a gente coloca o desempenho baixo dos atletas e um apagão que não pode acontecer com o Atlético, como já aconteceu em diferentes momentos. É muito jogador experiente para deixar isso acontecer. Aí agora vamos ao segundo tempo. O segundo tempo tem um jogador específico que eu queria dar destaque, o Palácios. O Palácios é um cara que a gente vem cobrando, a gente fala do alto investimento dele. Valu, você me lembra o investimento dele? 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Foi feito um investimento alto nele e ele não tinha o tempo de jogo proporcional a todo esse investimento. E agora
no jogo contra o Grêmio, um jogo pesado, ele foi muito importante. Sofre um pênalti e pega um pênalti, coloca debaixo do braço, que mostra que o menino tem responsabilidade, que tem vontade, que tem desejo de fazer algo diferente. Então eu valorizo isso. Precisa investir mais nele? Botar ele pra jogar precisa ter mais se o Atlético precisa de um jogador de um contra um, eu odeio falar essas coisas, tá? Mas precisa falar isso. Tem que botar pra rodar, então. Um contra um, vamos falar igual a gente falava nos anos 80, o que parte pra cima é esse jogador? Isso. Então, ele tá lá no Atlético. Então você ainda tem esperança? Eu ainda tenho esperança. Quando eu vejo ele ser participativo em um jogo como esse, eu não quero queimar jogador com poucos jogos. A gente vai falar isso do Cruzeiro. Que lá tem um jogador que muita gente quer queimar em poucos jogos. E aqui não vai ser queimado, pelo menos por mim. Eu admiro o jogador que tem esse tipo de atitude, de pegar a bola e falar assim, deixa que eu bato. Ô Valu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu querido. Até 3, querido. Então vamos lá, a primeira delas. O que você viu dessa vitória do Atlético e da forma que ela aconteceu? O jogo tem hoje mais de 90 minutos, vamos falar de 100 minutos. Os 2-0 o Milito entrega para o Renato devolve a gentileza com 3-2. Por que aconteceu essa virada? Se foi só por conta da expulsão ou se teve algo mais? E uma terceira pergunta, no final das contas. O Bernard, não sei se você vai lembrar das duas anteriores, o Bernard não ter ainda jogado o que se espera dele, é questão de que o Milito não está sabendo encaixar ou o tempo é necessário para esse encaixe? Vamos lá, Valuzeiro. Boa tarde para você, para os amigos. Eu vou começar igual Mangá, né? De trás para frente, na verdade. Falando do Bernard, é um reflexo do futebol brasileiro. A gente sabe que o Bernard vinha muito bem na Grécia, mas o torcedor e até alguns colegas imaginam que isso vai acontecer naturalmente. E por conta da própria impressão que ele passou naquele primeiro jogo, salvo engano, Elton, foi contra o Juventude. Ele vai tão bem, fala assim, nossa, todos nós dissemos aqui, parece que já estava funcionando no Atlético há algum tempo, só que não é assim que funciona. O Atlético dali por diante teve as situações de lesões, teve a situação da Copa América. Então eu entendo que é um processo natural, acho que ele vai conseguir se encontrar dentro do que o Milito gosta, mas pelo setor esquerdo, um pouco pela faixa central, definitivamente me parece que pelo lado direito, até pela presença do Scarpa, vai ser difícil o Bernard se encontrar por ali. Com relação digamos, a reação do Atlético, se tem a ver com o homem a menos que o Grêmio tem, acho que tem também a ver com uma postura diferente dos atletas dentro de campo na segunda parte. O Atlético acabou cometendo equívocos, não pode em circunstância nenhuma. E aí, claro, tem que dividir-se a culpa. Eu não vou fazer como irresponsável do Renato Gaúcho, que deu uma coletiva falando que fez tudo certo e os jogadores fizeram errado. Isso aí, se ele fosse gringo e hablasse, a gente estava falando de um absurdo de um jogador que desrespeitou a instituição do Grêmio. Mas como ele é, de fato, conquistou em campo o maior ídolo da história do Grêmio, tá tudo bem ele tirar o Grêmio para M, como o pessoal diz aí na internet, e tá tudo certo, inclusive o grupo de jogadores dele. Então tem responsabilidades tanto do Milito quanto dos atletas pela questão do primeiro tempo. Não podem, hipótese alguma, o Atlético já fez isso mais de uma vez na temporada. Vou lembrar do jogo contra o CRB. Esses apagões podem custar muito caros para uma equipe que está nas Copas. E a outra, foi a primeira? Do Bernard. Não, do Bernard foi a que eu falei. Então, do Bernard, te perguntei da reação, se tem a ver com o homem a menos. 2-0 que o Milito entregou para o Renato e depois o 3-2. Se isso aí foi só pela expulsão ou se teve o dedo do Milito? Não, teve. Da mesma forma que teve também no 2-0 do Grêmio. É porque, assim, eu vejo futebol de uma forma diferente, né? Que os caras não jogam sozinhos, que sempre os dois têm a parcela. Jogador e técnicos. Nas vitórias e nas derrotas e nas viradas. Só para dizer o seguinte, rápido, já falei demais. Atlético tem um ponto a menos só com relação ao ano passado, quando ele tinha 34, agora tem 33. Só 2 jogos a menos. E uma diferença, né? Já tinha ido de arrasta para cima na Copa do Brasil e na Libertadores. O Atlético está nas duas. Sabe uma coisa que me incomodou no jogo 20 segundos para você. De sábado? Pra gente voltar para a tela. O Atlético ficar com 3 volantes... Foi de domingo. De domingo, desculpa. O Atlético ficar com 3 volantes durante todo o primeiro tempo com um jogador a mais. Isso foi o grande problema. Deixa eu voltar para a TV, nós vamos... Legal, o jogador marca pra cacete. O jogador não marca tão bem, mas tem uma ótima saída de bola, uma ótima característica, ótima saída de bola. Quando é um volante que faz área a área, box to box.
Ó, que é o box to box, né? Ai. Ótimo, legal Caixa a demais. caixa. Agora, pô, Fausto Vera, Não dá. aí não tem como, irmão. Desculpa. Aí não, Fausto Vera. Porque você não é um cara marcador pra caramba, você não é um cara que tem um passe excepcional, você não é um cara que faz área a área. Eu odeio falar essas coisas, mas tem que falar. Aí eu fico pensando aqui, qual que era a minha esperança? O Milito conhece bem Isso. e pediu. Aí Era eu de falei, todo cara, mundo, pô. porque é o seguinte, tem coisa que você não vê no treino, que a gente não vê mesmo, aí no jogo o treinador executa, você fala, pô, cara, né, a gente pensa que não treinou determinadas situações. Aí o treinador faz e fica daqui assim, mas pô, inventando. Às vezes não é, às vezes o cara fez durante a semana. Aí eu fiquei pensando, pô, ninguém conhece melhor o Fausto Vera do que o Milito. O Fausto Vera tem sido um burocrata, assim, abissal. Cara, é um latifúndio de falta de bola. HG, é outra rotatividade. Parece que ele está em outro mundo, em outro esporte Parece e mesmo. fazendo uma outra coisa. Ele parece que está no mundo só dele, em campo. Se você pegar, às vezes é gostoso fazer isso, você pegar assim, ó, no campo é melhor para fazer isso. Você observar somente um atleta e acompanhá-lo, você vai vendo, você fala assim, ele está correndo errado. O que ele está fazendo? Por que ele não marca? Por que ele não avança? Hoje o Fausto Vera é isso, e não dá para realmente entender. E eu tô totalmente com o HG. Quando foi anunciado, quando foi colocado o nome dele, eu imaginava. Não, tivemos aqui o Garcês, que entende muito de futebol sul-americano, e falou: pode ser a oportunidade de acompanharmos a melhor versão do Fausto Vera. E hoje é a pior versão. E olha que eu estou colocando em jogo os péssimos jogos que ele fez no Corinthians. Eu não lembro, é claro que eu acompanho muito menos o Corinthians que o Atlético. Eu não lembro de ver jogos tão ruins do Fausto Vera como eu vejo hoje. Ah, mas teve. Jogando pelo Corinthians? Mas você sabe porque que eu lá... não acompanho, mas hoje no Atlético quando ele Mas lá no chegou, Corinthians, quando ele lá chegou, no ele foi Corinthians, bem. as críticas ao Fausto Vera são exatamente as que você está fazendo aí. Isso. A mesma coisa, que é o cara que parece que está jogando outro jogo. Um outra jogo rotação. intenso, E posso te falar um jogo negócio? pegado, um jogo competitivo, e ele ali no meio, só meio que dando totó pro lado e tal. Foda. Sabe Por uma que coisa? nós estamos entrando nesse assunto, gente? Você que está pegando agora pela metade, é porque o Thiago disse uma coisa porra... Que é importante. Eu diria até fundamental. Né? Se o seu adversário, se o atacante do seu adversário é expulso, aí você vai pensar, pô, esse time vai se defender lá atrás. Os zagueiros estão todos lá, vai ficar mais difícil entrar. Agora o Grêmio perdeu um zagueiro que é o mais rápido deles. Porque o Kahneman não tá longe de ser o mais rápido. Ele perdeu o zagueiro e o Milito continua com 3 volantes. Fausto Vera em campo, gente. Me ajuda aí, pois não. Não, é que o Fausto Vera, eu acho que o atleticano tem muita sorte de não ter o Fausto Vera na Copa do Brasil. Porque ele ia atrapalhar. E ele vai atrapalhar até o final da temporada, porque o Milito vai continuar usando. Mas ele é muito, muito, muito abaixo da média. E assim, eu sinceramente, eu não tenho problema nenhum, diferente do Elton, de falar mal do cara nesse início. Eu entendi o seu ponto, tá? Não tô fazendo crítica a você. De falar mal do cara nesse início, se for lá na frente, mudar de ideia em relação ao cara. Velho, que coisa horrorosa, que coisa bizonha. Assim, até agora ele não vale os 5 milhões de dólares que o Atlético pagou nele. Até agora ele não é nem esboço de 5 milhões de dólares. Pelo futebol que ele joga hoje, 500 mil estava bem pago. 500 mil dólares, estava bem pago para tirar o Fausto Vera do Corinthians. Cara, muito mal. Muito, muito abaixo da média. Eu fiquei surpreso dele não sair no primeiro tempo. E eu fiz duras críticas. Ontem eu comentei o jogo, eu fiz duras críticas ao Milito durante o intervalo. Mas duras críticas ao Milito. Especialmente pela o que eu considerei medo e covardia do primeiro tempo de não tirar os caras. Bicho, você tá com um jogador a mais, com uma situação confortável, saca um dos seus volantes, eu, obviamente, seria o Fausto Vera que eu tiraria. Aliás, o Fausto Vera nem entraria no meu time, mas eu tiraria o Fausto Vera. Saca um dos volantes e coloca qualquer coisa que você tem de opção pro ataque. Ontem eu citei e listei as opções que ele tinha pro ataque. Ele tinha o Allan Kardec, ele tinha o Brian Palácio. Aliás, o Brian Palácio, ele tá jogando bem, não é de hoje. Ele entrou muito bem contra o Cuiabá. Foi um time misto do Atlético em que o Brian Palácio, para mim, foi o melhor em campo. Ele sofre o pênalti, ou ele faz a jogada do pênalti, que o Atlético converte em gol contra o Cuiabá. Então, a não utilização do Brian Palácio contra o Fluminense me incomodou um pouco.
porque o Atlético também entrou com o time reserva. Eu, inclusive, falei isso com o Luiz, que esteve aqui na quarta-feira passada. Falei, poxa, cara, ó, o Brian Palacios é meu jogador predileto? Não, não é. Mas, pelo que ele fez contra o Cuiabá, ele ser premiado como reserva no jogo seguinte, pra mim é falta de sentido. Ele foi bem. E ontem, mais uma vez, ele foi bem. Então o cara precisa ser utilizado, o cara precisa ter oportunidades. E só uma coisa, o Valuzinho chegou a falar que ele não coloca e atribui ao técnico. Eu atribuo sim. Não foi o que eu disse, não. 100% ao técnico, foi o que você disse. 100% não. Eu não atribuo 100% ao técnico. Ele atribui a todos. É o que ele disse. E eu atribuo 100% ao técnico quando o time, igual no jogo de ontem, não consegue fazer uma mudança mínima em relação à formação no primeiro tempo. E quando no segundo tempo ele consegue fazer todas essas mudanças e o time conseguiu uma virada. Eu acho que ele só demorou a fazer as mudanças, mas ele fez as mudanças de forma correta. Porque o problema é, e quando o Atlético não tiver esses 5, 6 minutos a mais que tem no final? Aí vai sair empatando com um time que jogou com um a menos durante boa parte da partida? E outra coisa. Um empate ontem, HG, seria ruim. Também acho. Pela condição e contexto do jogo. Claro. Porque além da expulsão do zagueiro, teve uma questão ali que mudou muito o jogo. E que eu acho que ficou claro para todo mundo aqui, gente. Não precisa ser um grande entendedor para quando o Renato fez as alterações, tava na cara que o Renato tava chamando o Galo para cima. Tava na cara. E outra coisa, o melhor jogo do Edenilson com a camisa do Galo foi ontem, tá? Porque ele entrou com a do Grêmio e ajudou o Atlético, porque o Grêmio jogou com 9. Porque perdeu um zagueiro e o Edenilson não entrou. Então jogou com 9 o Grêmio. Se tivesse mais 10 minutos de jogo, o Atlético teria feito mais gols ali. Porque o Grêmio perdeu completamente a capacidade de, principalmente ofensiva, quando o Renato sacou os jogadores de frente dele. Agora, consultoria. Vem cá, Patricão, senta aqui. Você tá com uns físicos de jogador, cara. Vou botar você aí, eu acho que você ainda corre, hein? Ainda corre. Grande Patricão, nosso convidado especial. Senta aqui, fica à vontade. E a gente vai bater papo, porque a gente estava falando aqui, Patrick. É claro que você está lá no Itabirito, nós vamos falar daqui a pouco e tal, mas a gente estava falando aqui das circunstâncias daquele 3-2 junto, que foi maluco, né? Só confere aqui, Eltinho, se o microfone do Patricão tá ligado. Estava falando aqui da questão da situação de ter, por exemplo, um 2-0 no primeiro tempo, se mantendo 3 volantes, com o adversário tendo um zagueiro expulso, Patrick. Aí, nossa senhora, é emoção demais. 48 do segundo tempo, tomando 2-1, 50, você vira para 3-2. Bem-vindo, Patrick. Muito obrigado, boa tarde, prazer estar novamente aqui. Outra vez que eu vim aqui já ganhamos títulos, então estamos retornando para ganhar novos títulos, né? Verdade. Estava de folga, meio trabalho em São Paulo, e tive a oportunidade também de assistir o jogo, né? Realmente começou bem difícil, né? Tivemos uma expulsão ali do zagueiro do Grêmio. Pô, já ficamos felizes, motivados, mas o Grêmio rapidamente, fez 2-0, que foi bem difícil, né? O Dominique, como um bom atleticano, já começou a reclamar, né? A querer xingar, a cornetar também. Mas aí depois, ao decorrer da partida, assim, teve algumas alterações, algumas mudanças também que ajudaram, mas realmente, né? Fase final foi bem eletrizante, né? Então acho que tem muita coisa boa para falar e tem algumas coisas que também, como palpiteiro, a gente vai falar aqui, mas sempre respeitando o próximo. Demais para sacar um volante, para partir para cima do adversário, não, Patrick? E o Renato Portaluppi também deu uma mãozinha, né? Também. Porque quando ele alterou, ele chamou o Galo para cima ali e o Grêmio conseguiu jogar mais. É verdade. Só se defendendo. É verdade também. Não, a gente sempre vai pontuar, né? Sobre a demora ou sobre o momento certo. Eu acredito que também, eu acho que mexeria um pouco antes também, mas ainda não sou treinador, nem quero. Mas é bem difícil também, as escolhas também, né? Não deve ser fácil também, mas a gente vai estar sempre torcendo para o melhor e que a gente sofra um pouco menos. Tem que ser assim, tem que ser assim.